Introdução ao estudo da doutrina espírita, parte 10. Entre as objeções, há as mais sutis, pelo menos na aparência, porque tiradas de observação e feitas por pessoas graves. Uma dessas objeções é tirada da linguagem de certos espíritos, que não parece digna da elevação que se supõe aos seres sobrenaturais. Se quer referir-se ao resumo da doutrina que apresentamos por cima, aí se verá que os próprios espíritos nos ensinam que eles não são iguais, nem em conhecimentos, nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo o que eles dizem. Cabe às pessoas sensatas distinguir os bons e os maus espíritos. Seguramente, aqueles que tiram desse fato a consequência de que nós não temos contato senão com seres malfazejos, cuja única ocupação é a de nos mistificar, não têm conhecimento das comunicações que ocorrem nas reuniões, onde não se manifestam senão espíritos superiores. De outro modo, não pensariam assim. É deplorável que o acaso os tenha servido tão mal por não lhes mostrar senão o lado mau do mundo espírita, porque queremos supor que uma tendência simpática atrai para eles os maus espíritos, antes que os bons, os espíritos mentirosos ou aqueles cuja linguagem é revoltante de grosseira. Poder-se-ia no máximo disso concluir que a solidez dos seus princípios não é tão potente para afastar o mal e que, encontrando um certo prazer em satisfazer a sua curiosidade a esse respeito, os maus espíritos deles aproveitam para se introduzir entre eles enquanto os bons se afastam. Julgar a questão dos espíritos sobre esses fatos seria tão pouco lógico como julgar o caráter de um povo pelo que se diz. E se faz numa assembleia de alguns estouvados ou de gente de má fama, a que não frequentam nem os sábios, nem as pessoas sensatas. Essas pessoas se encontram na situação de um estranho que, chegando à grande capital pelo mais feio subúrbio, julgasse todos os habitantes pelos costumes e pela linguagem desse bairro ínfimo. No mundo dos espíritos, há também uma boa sociedade e uma sociedade má. Que essas pessoas estudem bem o que se passa entre os espíritos de elite, e elas ficarão convencidas de que a cidade celeste encerra outra coisa além do refúgio do povo. Mas dizem os espíritos de elite vêm entre nós? A isso respondemos: não ficai no subúrbio, vede, observai e julgareis. Os fatos aí estão para todos, a menos que não seja a elas que se apliquem estas palavras de Jesus. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Uma variante dessa opinião consiste na de não ver nas comunicações espíritas em todos os fatos materiais a que elas dão lugar senão a intervenção de uma força diabólica, novo Proteu, que revestiria todas as formas para melhor nos enganar. Não a cremos suscetíveis de um exame sério, por isso nela não nos deteremos. Ela se encontra refutada por aquilo que dissemos. Aditaremos somente que, se assim fosse, seria preciso convir que o diabo, algumas vezes, é bem sábio, bem razoável e, sobretudo, bem moral, o que há também bons diabos. Como crer com efeito que Deus não permite senão ao espírito mau de se manifestar para nos perder, sem nos dar por contrapeso os conselhos dos bons espíritos? Se ele não o pode, não tem poder. Se pode e não o faz, isso é incompatível com a sua bondade. Uma ou outra suposição seria uma blasfêmia. Notai que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, do momento em que elas existem, isso não pode ser senão com a permissão de Deus. Como crer sem impiedade que ele não permite senão o mal da exclusão do bem? Uma tal doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião.